Senhor, obrigado porque podemos prestar um culto ao Senhor. Cuida do nosso coração, cuida da nossa família, cuida da gente, Pai. Que possamos prestar um culto que o Senhor se agrade, Pai. Que os ensinos façam parte da nossa vida e que a nossa vida seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Entregamos tudo que vamos fazer aqui para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de que você possa acompanhar comigo essa leitura bíblica em Isaías 43. Isaías capítulo 43 vai dizer assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. É um tempo diferente que estamos vivendo, por isso o nosso culto também está todo diferente. Mas não o nosso coração, não a nossa devoção, muito menos a nossa comunhão. Apesar de estarmos distantes, ainda estamos na mesma comunhão, na mesma fé, amamos ao Senhor, amamos a nossa igreja, e a igreja são as pessoas, então amamos esse convívio. E por isso mesmo que eu quero convidar você a participar desse culto. E ao vivo dá para você colocar aí através do chat, dá para você colocar seus comentários, dá para você colocar o seu pedido de oração. Se você quiser colocar no nosso aplicativo, você vai poder acessar aí boletim.ibesp.org.br, está aí na sua tela. E aí você tem lá a parte de pedidos ali de oração, está escrito oração. Entra ali em oração, escreve o seu pedido de oração e nós vamos orar por isso outros dias, não só nesse momento. Se você quiser colocar agora para que a gente já interaja com você e já ore hoje, você pode colocar aí no chat e aí todos nós da igreja vamos orar uns pelos outros. Conforme você for colocando, a gente já vai orando e colocando diante de Deus o seu pedido, a sua vida, a sua oração. E é muito importante que você participe com a gente, que a gente valorize aquilo que estamos fazendo. Então, se você não se inscreveu no canal, clica lá no inscrever-se, depois clica no sininho para você receber as notificações e a gente continuar bem de pertinho, você sabendo tudo o que está acontecendo e a gente assim, de pertinho, colocando para você todas as coisas que estão acontecendo na nossa igreja e esse momento como a gente está tendo aqui, de culto, de louvor, de adoração. É o que a gente gosta de fazer. E ainda que a gente não possa se ver pessoalmente, ainda assim a gente vai se comunicando, vai trocando informações. Você pode mandar aí nos seus grupos de WhatsApp, pode escrever no chat, a gente vai interagindo. E você com a sua família aí na sua casa também. Quando orarmos, você ora com a gente. Quando cantarmos, cante com a gente, né? Abra a boca e cante bastante. E aí a gente participa juntos, porque é o nosso tempo de louvor ao Senhor, nosso tempo de gratidão, de devoção, de caminhar na presença de Deus, ainda que seja aí na sua casa. Não foi assim que a igreja começou? Nas casas das pessoas? É assim que a gente está vivendo de novo. Deus está dando essa oportunidade para a gente. Então, irmão, abra o seu coração, abra a sua boca, cante bastante e participe conosco. Além do aplicativo, você tem aí dentro do aplicativo mesmo, você tem a parte de contribuição, que é como você pode somar com a gente nos nossos trabalhos. Então você pode colocar aí o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, para somar conosco nos projetos que temos, nas ideias e nos ideais que temos de trabalhar, de abençoar vidas, de cuidar de famílias, de pessoas. Então participe com a gente e enquanto a gente canta essa primeira música, se você tiver tempo e disposição e puder participar conosco, já acesse o seu banco, faça a sua contribuição, mas seja esse um período de você entregar não só o recurso, mas de entregar a sua vida, o seu tempo, essa comunhão que nós podemos viver em Cristo Jesus. Assim nós louvamos ao Senhor e nos apresentamos a Ele em tudo que nós estamos vivendo
vivendo diante do Senhor. Apresente-se ao Senhor nesta hora. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com essa canção Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Declara então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu
nesse momento nós queremos continuar adorando a esse Deus e declarar que Ele é grandioso e que nós estamos aqui nesse lugar e nós convidamos Ele para estar na nossa casa, com a nossa família, nesse momento de adoração, de comunhão, exaltando ao nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Eu te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Amém, que você possa contemplar a glória do Senhor. E vamos cantar essa canção, Louvemos.
nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto. Louvem-o com instrumentos, louvem-o todos os povos, louvem-o toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto. Com instrumentos, louvem-o todos os povos, louvem-o toda a criatura, louvemos, louvemos, louvem-o, esse é o tempo, louvem-o com toda a alma, Cristo a luz que nos salva, louvemos, louvemos, brilha em nós pra sempre, sempre, brilha em nós pra sempre, sempre, brilha em nós e no mundo, brilha em nós, vai, brilha em nós pra sempre, sempre, Brilha em nós pra sempre e sempre. brilha em nós e no mundo, brilha em nós pra sempre, sempre, brilha em nós pra sempre, sempre, brilha em nós e no mundo. Louvem-o com instrumentos. Ó Senhor, receba a nossa adoração, Pai, o nosso louvor nessa noite. Louvemos, louvemos, louvem-o, esse é o tempo, louvem-o com toda a alma, Cristo a luz que nos salva, louvemos, louvemos, Amém, que possamos louvar esse Deus, pois somente Ele tem o poder para salvar. Somente Ele tem o poder de nos livrar de todo o mal, de toda angústia, de tudo aquilo que você possa estar passando nesse momento. Nós adoramos um Deus que a palavra dele diz que Ele é um Deus do impossível e que Ele pode agir em nossas necessidades, que Ele pode agir ao nosso favor. Então que você possa cantar conosco essa canção. Somente Ele, Jesus Cristo, tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, oh, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Você possa se render a Jesus Cristo. Cristo move. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, Só reze tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, oh, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Esse Jesus que venceu, é nesse Jesus que confiamos, é a esse Jesus que nos dedicamos em oração. E eu quero orar com você, para que você coloque a sua vida diante de Deus e a sua família. A gente chama esse tempo de intercessão, onde a gente realmente coloca cada vida diante do Senhor. Então eu quero convidar você para ter esse momento de intercessão, colocar a sua vida em primeiro lugar, depois colocar a sua família, as pessoas que você ama, vamos colocar o nosso país, o mundo todo passando por tudo isso. Nós vamos pedir pelos nossos missionários que estão em diversos lugares passando por dificuldades. Quero orar também pelo pastor Sócrates, que é o executivo da nossa Convenção Batista Brasileira, confirmado com o coronavírus e que hoje foi para a CTI no hospital lá no Rio de Janeiro. Quero colocar ele, a sua família e assim outras pessoas também de outras igrejas que também estão passando por esse momento difícil, e eu quero orar com você. Começamos colocando a sua vida em primeiro lugar, depois colocamos as outras pessoas também nesse tempo de oração. Ore comigo então. Senhor, quando cantamos que Jesus venceu a morte, a gente quer lembrar que para nós a morte é algo invencível. Para nós é aquilo que seria mais terrível. A gente costuma dizer que para todas as coisas a gente pode dar um jeito, menos para a morte. E quando lembramos o que Jesus fez por nós, então nos conscientizamos desse Jesus que nos amou tanto, tanto, e que com todo o poder, com toda a sua grandeza, com a sua divindade se manifestou no meio de nós, mas veio para vencer justamente a morte. Veio para mostrar que Ele tem essa grandeza e essa misericórdia de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, Senhor, eu apresento a vida de cada um que está assistindo, exatamente no momento em que ele estiver assistindo, para que ele seja alcançado pelo Senhor,
nós aqui em culto, neste momento, reunidos em famílias, nas nossas casas, alguns pela televisão, alguns pelo celular, diversas maneiras, mas estamos conectados e unidos no mesmo momento na Tua presença. Para nós é importante sabermos que estamos juntos no mesmo momento. E eu quero apresentar cada vida ao Senhor, para que sejam alcançados por Teu amor nessas necessidades nossas, que são bem físicas, que tem a ver com a nossa vida aqui bem diária, as dificuldades que a gente tem com as contas, com as preocupações do dia de amanhã, com a presença de vírus, com o nosso emocional que fica abalado porque a gente não pode sair de casa. Oh Deus, são tantas coisinhas que incomodam a gente, que somam-se e tiram a nossa paz. E alguns casos de pessoas que estão em um momento bem grave da sua vida e que precisam de uma manifestação do Senhor. Precisam ver que o Senhor está cuidando, que o Senhor está dando direção. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, acalma os corações, derrama do Espírito que traz consolo, traz alegria, traz esperança. Esse Espírito do Senhor em cada vida, para que eles percebam as direções do Senhor, percebam que é um Deus que cuida de todas as coisas, em especial das nossas vidas, um Deus que se manifestou para se relacionar conosco, de um Espírito que governa sobre nós, que enche-nos, pela qual somos selados e garantidos na eternidade do Senhor. Acalma os corações, ó Deus, cuide das vidas, traz a tua tranquilidade, a tua boa esperança, como falamos no culto da manhã. Senhor Deus, cuida também dos nossos familiares, dos nossos amigos, muitos deles há muito tempo nós não vemos, não conseguimos estar perto. Então que teu amor alcance cada vida, que o Senhor entenda, ó Deus, aquilo que está no nosso coração. São muitos nomes para citarmos agora, mas o Senhor conhece todos eles. O Senhor sabe da necessidade de cada vida que apresentamos neste momento. Então que teu amor alcance cada um. Derrama essa tua graça sobre as vidas, sobre as famílias, sobre a vida do pastor Sócrates, ó Deus, contaminado pelo vírus, e em nome dele coloco todos os nossos irmãos que estão também contaminados, que estão nos hospitais sendo cuidados. Ó Deus, que eles percebam que não estão sozinhos e que a vida deles foi comprada pelo sangue de Cristo, que a força venha do Senhor para cada um deles. Cuida do nosso país, há muitas disputas políticas nesse momento. Nós pedimos que o governo venha do Senhor para cuidar da nossa nação, para cuidar deste mundo, mas que este mundo e as nossas vidas caminhem exatamente na Tua vontade, nos Teus planos, para que o Teu nome seja sempre honrado. Cuida das nossas vidas, cuida dos meus irmãos, das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que alegria a gente estar junto, que alegria você estar com a gente aqui na nossa sala, e da gente estar aí na sua sala com você, talvez no seu quarto, você está deitadinho, bem confortável, e a gente está aqui também confortável, sentado aqui no sofá, aproveitando a oportunidade de buscarmos o Senhor, de estudarmos a sua palavra. E o tema de hoje é de volta aos anos 70. Você pensou nisso? Quando fala anos 70, tem gente que não sabe o que é isso, né? Eu nasci exatamente em 1970 e falei, pronto, agora não tem mais jeito, né? E aí o pessoal está falando, fazendo as contas, puxa pastor, faz muito tempo, né? Bom, deixa para lá. Mas eu quero compartilhar com você que não são esses anos 70 que eu estou falando dos anos 70 logo depois de Cristo. Significa que se passaram 70 anos e está tudo muito no começo ainda. A igreja ainda está vendo alguns fatos acontecendo que marcaram a vida de Cristo, dos apóstolos. Alguns já morreram, alguns ainda estão vivos. E tudo está acontecendo, tem muita coisa acontecendo no mundo naquela época. E uma das questões muito importantes ligadas ao ano de 70 é a destruição de Jerusalém. E sobre isso a gente vê que Jesus, já sabendo de todas as coisas, tratou esse assunto com os seus discípulos. Então pega aí a sua Bíblia e nós vamos ler Lucas no capítulo 21, a partir do versículo 5.
E você vai acompanhar na tela, mas se você tiver o seu celular, a sua Bíblia em papel, acesse a sua Bíblia e leia conosco esse texto. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional, você pode ler na versão que você tiver. Mas acompanhe, nós vamos até o versículo 19. Diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Um texto forte, também fala sobre questões bem proféticas relacionadas a futuro, e nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre, inclusive, o Apocalipse no domingo passado. Se você ainda não viu, pode dar uma olhada lá, que é bem interessante. Mas, apesar de Jesus falar das questões proféticas, tem uma questão bastante importante que Jesus está tratando aqui com os discípulos, que tem muito a ver com os nossos dias de hoje, e quero tratar isso com você. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, é o relacionamento com as pessoas. Você pode ter uma casa muito boa, maravilhosa, com muitos cômodos, com piscina, com hidromassagem, né? Com muitas opções, uma churrasqueira maravilhosa. Ou você pode até morar numa casinha bem simplesinha, que ao mesmo tempo que você tem a cama, do lado você tem uma pia, e não sei nem se você tem geladeira. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante: se ambas essas casas estiverem vazias, o seu sentimento sempre será ruim. Você estar ali sozinho nessa casa, você sente-se vazio também. Deus nos fez seres relacionais e nos fez para estarmos próximos uns aos outros. E a gente reclama muito quando vai pegar o metrô aqui em São Paulo, né? Numa sexta-feira à tarde, ou a gente vai pegar o metrô logo de manhã para ir para o trabalho, 7, 8 horas da manhã. É tanta gente, é um sufocar de tanta gente. Mas como faz falta um pouquinho de gente na nossa vida. Às vezes a gente reclama que vai no mercado e que o mercado está lotado naquele dia. Mas é tão bom quando tem gente na rua, quando tem pessoas. E é tão ruim quando a gente está tão sozinho. Inclusive, essa é uma das situações que as pessoas têm vivido nesses dias. O fato de estarem sozinhas. O fato de não poderem se relacionar com outras pessoas. E eu recebi vários vídeos
de idosos tentando sair de casa. Eu comentei isso na quinta-feira. Alguns idosos tentando sair de casa desesperados porque não aguentam mais. Então um está pulando a janela. Tem uma senhorinha que está passando debaixo do portão, ela quer passar debaixo do portão, as pernas entram, mas o resto não consegue passar, e ela fica num desespero, que ela quer sair um pouco de casa. Deus nos fez seres relacionáveis, para interagirmos, para conversarmos, para contarmos da nossa vida. Às vezes a gente não dá o completo valor a estas questões relacionais. Às vezes a gente não sabe se relacionar muito bem com as pessoas. Alguns acham que é só colocar tudo para fora, e tudo que eu estou sentindo eu vou colocar do jeito que eu achar que eu tenho que colocar. Outros são muito políticos, e tudo que é falado, tudo que é agido tem tudo trabalhado para chegar onde eu gostaria. Alguns relacionamentos são mais profissionais, alguns relacionamentos são mais de amizade, alguns relacionamentos são bem íntimos, dos cônjuges, por exemplo. Alguns relacionamentos são tão fraternos, são tão gostosos, de pais com os seus filhos, de irmão com os seus irmãos. São relacionamentos que Deus nos fez assim. A gente sente tanta falta disso, e hoje em dia, por exemplo, na vida tão corrida, aqui nossa paulistana principalmente, as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com pessoas, porque é muita gente que a gente não conhece, e a gente fica com medo. Alguém aperta a campainha de casa, bate na porta, quem será? Eu não marquei com ninguém. Alguém vem na sua porta e fala, eu sou de tal operadora de serviço. Você fala, mas espera aí, eu não conheço. A gente fica com receio. Principalmente agora nessa época do coronavírus, o pessoal vai entregar uma encomenda, você pega aquela encomenda, cadê o álcool gel? Deixa eu encher de álcool gel nessa encomenda aqui, que agora eu estou com medo. A gente está muito temeroso, e isso faz com que os nossos relacionamentos sejam bem afastados. Eu começo a ficar meio isolado. A gente começa a amar tanto o nosso pet, o nosso bichinho, que ele se torna mais nosso amigo, e a gente põe muito mais confiança no nosso bichinho do que em outras pessoas. Isso significa que a gente perdeu o valor que Deus colocou para a gente, de sermos seres relacionais. E o nosso relacionamento tem ficado muito distante. E algumas maneiras da gente tratar isso estão completamente banalizadas. E a gente considera como família todo mundo que está perto, que a gente convive, todo mundo é família para a gente. Porque família mesmo, de verdade, a gente tem às vezes até dificuldade de se relacionar. E a gente não consegue se relacionar muito bem em alguns casos. Às vezes a gente está tão perdido que a gente não sabe mais o que é um bom relacionamento. E eu fiquei pensando nesses dias então que a gente está bem afastado, como é gostoso ligar para algumas pessoas, né? Porque a gente está tão acostumado a usar as redes sociais. E quando a gente liga para alguém e fala um oi, né? Conversa um pouquinho. Eu tenho ligado para alguns idosos para conversar com eles. E alguns estão tão sozinhos, e ter alguém diferente para falar é muito bom. Eu preciso falar apenas oi, como você está, pronto. E eu tenho bastante ouvidos assim, e eles têm muita coisa para falar. Está tudo ali engasgado, e é tão gostoso poder ouvi-los e sentir que eles estão um pouco mais aliviados. Alguém me ouviu, alguém deu atenção. Eu tenho alguém diferente para ter um pouquinho de contato. E eu tenho já marcado muitos pães com manteiga, né? Já deixado reservado. Um dia eu vou na sua casa. Estava falando com a dona Jandira essa semana. Dona Jandira, eu vou na sua casa aí logo que a gente puder. Quando tudo estiver bem, eu vou na sua casa. Aí com o seu João também, a gente vai comer aquele pão com manteiga bem gostoso. Mas eu tenho visto essa falta de relacionamentos. E eu tenho pensado, por exemplo, os meus pais, eu não estou conseguindo ver os meus pais. A gente se fala um pouquinho por vídeo, às vezes por telefone. E eu precisava estar mais lá. E aí eu fiquei pensando, e quando chegar a minha vez? Quando eu estiver assim naquela idade que eu não estou trabalhando mais, estou o dia inteiro em casa, como eu vou sentir falta desse relacionamento em família, de coisas para resolver, de questões da escola, de levar, de buscar. E aí eu vou fazer exatamente como meus pais fazem, vou cobrar para os meus filhos, não esquece de ligar para mim, não esquece de falar comigo, não esquece de aparecer em casa. E a gente vai ali lembrando, a gente precisa desse relacionamento. Uma das coisas que a gente sente muita falta aqui quando a gente chega, é que a gente estava tão acostumado a abraçar, se cumprimentar.
E aí a gente quer comemorar, por exemplo, o aniversário do Bruno. Ei, Bruno, parabéns. A gente quer dar um abraço no Bruno, mas não pode dar um abraço. Então dá um chutinho no pé do outro, dá uma cotovelada, fala, ei, parabéns. E fica meio sem graça, fica meio artificial, fica sempre faltando alguma coisa. É exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Porque os discípulos, eles estavam naquele mundo, vendo aquelas novidades que Jesus estava fazendo, muitos milagres, aquele montão de gente, eles estavam satisfeitos disso. E eles começaram a falar um pouquinho sobre as pedras, sobre o templo, sobre a construção, e eles estavam valorizando tanto aquela construção como algo maravilhoso, e Jesus quis lembrá-los de que ia chegar um dia que eles não iam ter aquelas construções. O que faria com que eles continuassem ligados uns aos outros? Os hebreus foram instruídos no judaísmo para as suas cerimônias religiosas. Eles foram instruídos por Deus que o jeito de se relacionar com Deus tinha muito a ver com rituais, com cerimoniais. E que ir lá no templo e oferecer os seus rituais era esperar a sua vez lá no templo. Eu vejo como muitas igrejas estão fazendo a mesma coisa hoje. Eles vão lá esperando o momento de serem abençoados, o momento de colocar a sua oferta, de se relacionar com Deus, de receber a sua bênção e falar, agora posso ir para casa, já recebi. A gente está entrando em discussões por causa desse tempo, algumas discussões que fazem a gente pensar exatamente isso. Para que serve o templo mesmo? A gente tem perguntado como é que é a nossa comunhão. A gente está aqui agora e eu pergunto, nós estamos em comunhão? Sim, nós estamos. Eu pergunto para você, e eu e você, estamos em comunhão? Nós aqui estamos em comunhão com vocês aí? Você se sente, nós estamos em comunhão? Se nós estamos em comunhão, nós podemos tomar a ceia, por exemplo, assim? Ceia online, o que você acha disso? Para alguns a gente não está em comunhão, então ceia também não tem nada a ver, não vai funcionar. Para outros a gente está em comunhão e vai funcionar até ceia. Que complexidade desses tempos. Mas acho que Deus tem falado com tudo isso, com a sua igreja, para a gente rever alguns valores, para a gente pensar em algumas coisas que são tão importantes, que é esse relacionamento. Os discípulos falaram do templo, das pedras, do que Herodes tinha feito, melhorando o templo que tinha sido destruído pela Babilônia, lá em 586 a.C., tinha sido destruído. Em 605, Daniel tinha sido levado para a Babilônia, em 586 completou-se a destruição do templo. Mas Herodes reconstrói e tenta fazer alguma coisa bem portentosa, bonita, com um acabamento muito bonito. E os judeus estão cheios de si, dizendo, aqui é o templo do Senhor, aqui Deus está presente. E quando a gente vai lá no templo, então a gente vai se encontrar com Deus, nós vamos oferecer nosso cerimonial. E tem toda aquela tradição que vai ficando. E se alguém faz um pouquinho diferente daquela tradição, alguém já vai corrigir e dizer, está errado, não é assim que a gente faz. Mas acontece que a situação foi ficando bem complicada entre os judeus e os romanos, até o ponto de, depois de muita desgraça mesmo, porque os romanos cercaram a cidade de Jerusalém e houve muita fome. Espero que você tenha entendido que foi muita mesmo. As pessoas não tinham o que comer, eles começaram a comer o que tinham, eles começaram a comer a sola dos sapatos, as capas de couro que eles vestiam. E aí eles começaram a comer carne humana, e houve uma grande revolta, porque uma mãe comeu uma parte do seu próprio filho recém-nascido. E ficou um caos terrível. E no final, Tito, que vai se tornar um imperador depois, mas ele é um líder do exército romano, ele vai entrar ali finalmente em Jerusalém, depois de 3 anos sem aquele contato. Ele estava em isolamento completo por causa desse cerco romano. Depois de 3 anos, mas eles ainda achavam que estava tudo bem, porque o templo estava ali, e eles falavam assim, nós estamos aqui. E aí depois de 3 anos, Tito invade Jerusalém. E quando ele chega perto do templo, eles acham que Deus não vai permitir que aquele templo seja destruído, mas Deus permite, porque Deus não tinha a ver com o templo.
O templo não obrigava Deus a estar lá, o templo não obrigava a Deus a abençoar as pessoas, o templo não fazia com que as pessoas seriam abençoadas se elas fossem lá. E elas não tinham entendido isso. Então o que acontece é que aquele templo também é destruído por Tito. Um soldado de um grupamento que não era romano, ele joga uma tocha no templo e aquilo pega fogo, e o fogo é muito forte, começa a derreter, inclusive todo o ouro do templo, e o ouro derrete e entra pelo meio dos buracos das pedras, e depois que aquilo termina e esfria, os soldados começam a revirar aquelas pedras para tirar o ouro dentre as pedras, e o templo é completamente destruído. E aí os judeus, os hebreus vão ficar naquela situação. E agora? Como que a gente faz o nosso culto? Como que a gente celebra se nós estamos num tempo de dificuldade? Como que a gente faz se a gente não tem mais para onde ir? Como nós vamos oferecer nossos sacrifícios para que Deus perdoe os nossos pecados? Como nós vamos colocar as nossas ofertas de gratidão ao Senhor se não tem mais onde colocar? Não tem altar, não tem mais o templo, não tem mais o sacerdócio, tudo está destruído. O ano 70 marca exatamente, mais uma vez, que Deus fala com o seu povo, em que Ele quer mostrar coisas maiores do que o templo. No texto que nós lemos, os discípulos achavam aquela construção fenomenal, e era mesmo. Muito dinheiro foi usado para aquela construção. Mas os discípulos estão maravilhados e conversando com Jesus para ver se Jesus se maravilha com aquilo. E Jesus já predisse que tudo aquilo ia acontecer, que tudo ia ser destruído. Vai falar das perseguições. E para mim, o contrário de um bom relacionamento é justamente uma perseguição. Se você gosta de alguém, se você tem alguém, gostaria que ela estivesse por perto, e essa pessoa passa a ser contra você, perseguir você, é exatamente o contrário do que você teria num bom relacionamento. Então não é só alguém que se esquece ou não conhece você, mas alguém que persegue você. Isso é um mau relacionamento. E Jesus vai dizer exatamente isso. O templo vai ser destruído, eles vão ser perseguidos. Então Jesus está dizendo que aquilo que eles estavam para viver não era nada bom. E que eles não podiam pautar-se nesses relacionamentos que eles estavam vivendo. Jesus chega a dizer no versículo 8 para eles tomarem cuidado para não serem enganados. Porque alguns ofereceriam um relacionamento bom. Olha, eu sou o Messias, eu posso fazer algumas coisas que vão mostrar como eu sou esse ser especial que pode cuidar de você. Jesus vai mostrar para eles que o relacionamento precisa ser tão profundo que mesmo uma pessoa fazendo muitos sinais não vão confundir o coração dos seus discípulos. E talvez essa seja uma mensagem muito importante para a nossa vida hoje. Que o nosso relacionamento com Deus não pode estar ligado ao templo, às nossas tradições, mas precisa ser ligado num caminho espiritual, o caminho que Jesus estabeleceu e não que nós construímos. As questões das nossas tradições, elas não podem se colocar como um intermédio entre nós e Deus. A ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. A ceia é celebrar, por exemplo, a grandeza de Deus e o sacrifício de Cristo. Então quero convidar você para pensar bastante sobre isso. Que o nosso relacionamento tem que ser bem íntimo com o Senhor, a ponto da gente identificar que qualquer pessoa que venha na nossa frente, faça todos os sinais que Jesus fez, eu saiba, é Jesus ou não é? É um relacionamento muito mais íntimo, em que as pessoas podem me perseguir, mas isso não vai me abalar, não vai me deixar confuso. Ao contrário, o versículo 13, Jesus falou uma coisa muito importante para eles. E isso vai servir para vocês darem testemunho. Eu fico pensando quando aparecerem vários falsos profetas, porque essa profecia tem um lado que ela também se cumprirá nos nossos dias. E a gente vai correr atrás desses falsos profetas, a gente vai saber identificar quem é, quem não é. Eu vejo tantas organizações chamadas de igreja, com tanta coisa longe de Deus e da sua palavra, mas que ainda se chama igreja e tem tantos seguidores.
eles não conseguem discernir se aquilo tem a ver com Cristo ou não, porque não conhecem a Cristo, não sabem o que Jesus disse. Às vezes eu faço uma pergunta tão básica para as pessoas, eu falo assim: onde está escrito o Pai Nosso? Você sabia que o Pai Nosso não é uma oração de uma igreja? É uma oração, é um ensino de Jesus, foi Jesus que ensinou. Você sabe onde está escrito? A maioria das pessoas nem sabe achar nas Escrituras a oração do Pai Nosso. Eles não sabem nada a respeito de Jesus. Qualquer pessoa que se põe no lugar, eles vão achar que é Jesus e está bom. Jesus veio quebrar as tradições, Jesus veio quebrar a ideia de um lugar central, para dizer que nós é que somos agora templo do Espírito do Senhor. A igreja agora não são mais as paredes, o culto não são mais as tradições, os cerimoniais, mas o culto é realmente um relacionamento com Deus. Se você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 16, se eu não me engano, vai falar que nós somos o santuário de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19, vai dizer também que nós somos santuário de Deus. E quando eu penso em sermos santuário de Deus, eu penso que as nossas paredes são maravilhosas para a nossa comunhão, nos ajudam muito nas nossas celebrações, mas elas não podem ser intermediadoras. Nós não podemos estar seguros nessas tradições, nem nessas localidades. Culto ao Senhor é algo que vem daqui de dentro e que alcança também o coração de Deus. Culto ao Senhor é a nossa comunhão que independe se estamos só nós em casa com a nossa família, ou às vezes se estamos lá sozinhos no nosso quarto, orando e buscando a Deus, ou se estamos aqui pela internet, mas é um culto de verdade que sai do nosso coração. Eu vejo, por exemplo, lá em casa, a Ellen falando com o Guilherme, que está lá no Canadá. E os dois conversam, e a distância não interrompe o carinho que um tem pelo outro. Os sonhos que eles têm, as alegrias e mesmo as dificuldades do dia a dia. E aí eles conversam todos os dias. Que bom, dá para conversar. Isso não interrompeu nada, os sentimentos do que eles têm no coração pelo outro. Quando eu também estou longe da minha esposa e a gente conversa, isso também não interrompe em nada. Até eu vou fazer uma propaganda boa. Eu estava numa viagem, estava muito, muito longe, estava do outro lado. E aí eu lembrei de fazer um agrado. Entrei na internet, procurei um site, comprei um buquê de flores e um bichinho de pelúcia e mandei entregar lá no serviço dela. E quando chegou lá, foi uma surpresa muito grande para ela. A distância não interrompeu o nosso relacionamento bem profundo e íntimo. A gente estava muito longe, mas o relacionamento continuava igual. O nosso sentimento, a admiração, o calor no coração, o amor um pelo outro, isso não diminui em nada. Mas irmãos, se não há amor de verdade, tanto faz estar perto, estar longe, tanto faz estar no mesmo lugar ou não, isso não vai mudar. E o que Jesus ensinou nesses tempos é que aquele lugar lindo, maravilhoso, que se investiu muito, muito dinheiro, não valia nada ante ao que Deus estava colocando, que é a oportunidade, através de Jesus, de chegarmos diante de Deus e nos relacionarmos com Deus. Os últimos versículos que nós lemos mostra esse cuidado de um Deus que está perto da gente. Que ele fala que pode acontecer muita coisa, muita perseguição, dificuldades na nossa vida. E ele vai falar isso para os discípulos dele. Vocês serão perseguidos, vocês vão ser colocados diante da morte, mas saiba o seguinte, nada, não se perderá, inclusive, um fio de cabelo da vossa cabeça. Não acontecerá nada que Deus não permita. Porque Ele tem apreço, Ele pagou com o sangue do seu próprio Filho. Isso não tem preço. Para Deus, tudo que a gente puder oferecer ainda vai ser muito pequeno ante aquilo que Ele ofereceu para nós. E Ele deseja muito que haja esse relacionamento de verdade, que não seja baseado no que podemos fazer para Deus, mas seja baseado no que Ele fez para nós. Um relacionamento íntimo e profundo, que pode ser num dia de muita tristeza no nosso coração e nos sentimos totalmente ligados e confiantes em Deus.
Mas pode ser num dia de muita alegria, que tudo está indo bem e nos sentimos completamente ligados a Deus. E que o nosso dia a dia nos permite viver bastante ligados a Deus. E que as nossas dificuldades também nos mantêm ligados a Deus. E que cada dia que passa eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero deixar um desafio para você. Faça uma mensuração. Você sente que você tem se aproximado de Deus esses dias? Vamos trabalhar por isso. Vamos fazer algum desafio para a gente. Vamos pensar em algo que a gente possa fazer que valorize essa presença de Deus. Porque você não pode estar aqui, mas Deus pode estar aí com você. E é isso que precisa estar no seu coração, essa fé de verdade, que Deus está aí com você, que Ele conhece todas as coisas e que nem um fio de cabelo vai se perder se não tiver ali o cuidado de Deus, não tiver ali a palavra de Deus, a autoridade de Deus. E o último versículo que nós lemos diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A ideia de perseverar significa que a gente entende o que Jesus fez. A gente entende esse amor de Jesus que é relacional e não é cerimonial. A gente entende que é estar com Jesus, eu vou persistir e as situações vão acontecer, mas elas não vão me afastar desse amor de Jesus. E todos os pesos que vierem no meu coração não vão fazer me sentir longe de Deus. Ao contrário, eu vou aproveitar toda a situação para aprender e para provar a minha fé. Para fazer que eu perceba o quanto esse Jesus está bem presente e é real. Talvez na sua tradução seja diferente. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Ou seja, persevere, seja paciente. Mas ainda assim, a sua alma precisa estar ligada a Deus. Não por algum lugar, não por alguma coisa, não por uma cerimônia, um ritual, nada do que você faz, mas por aquilo que Ele fez para você. Então confie, entregue-se ao Senhor, coloque toda a sua vida diante de Deus. Apresente-se ao Senhor com todo amor, com toda graça. E veja esse Deus cuidar de você. Veja esse Deus tomar conta completamente da sua vida. Desejo que o Senhor te abençoe. E eu não posso desejar que Deus quebre mais coisas na sua vida. Mas o mundo inteiro precisava lembrar-se desse relacionamento com Deus. Então Ele fez com que todo mundo parasse. E o mundo inteiro parou. E Ele está mostrando para a gente que estar com Deus, estar perto de Deus, para estar com Deus não precisa nada do que podemos construir. Precisa de um coração bem quebrantado, de uma fé verdadeira, de uma comunhão real, presencial ou à distância, mas bem verdadeira. Eu quero orar com você, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Eu quero agradecer porque você ficou com a gente até agora e pedir que você coloque um culto mesmo diante do Senhor. Quero pedir que você realmente se apresente ao Senhor, para não depender de nada, não depender de lugar, nem de rituais, nem de cerimoniais, mas para depender da fé que você tem, que esse Deus já fez tudo o que precisava. E você pode se apresentar para esse Deus e fazer desses tempos difíceis, tempos de testemunho, para você mostrar para as pessoas como tem um Deus bom, que ama, que está presente, que está cuidando da sua vida. Como tem um Deus bom, que quebra muitas das nossas tradições e das nossas maneiras de crer que estavam erradas. Mas Ele coloca algo novo, que é a sua própria vida, algo verdadeiro, algo sincero e real. Quero orar. Então apresente a sua vida ao Senhor nessa oração que vamos fazer. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse amor tão grande do Senhor sobre as nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor nos quebra muitas e muitas vezes. O Senhor quebrou e destruiu e permitiu que tudo fosse abaixo, quando várias vezes aquele templo e aquela cidade foi destruída. Porque o Senhor não dependia de nada daquilo. O Senhor estava bem presente à disposição da fé e dos corações, como o Senhor faz hoje, de uma maneira muito melhor,
porque agora estamos na época da graça e contamos com aquilo que Jesus alcançou naquela cruz, que foi a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados e a oportunidade de irmos diretamente diante do Senhor. Agora não precisamos de intermediadores, mas nós fomos chamados para ser o sacerdócio real. Nós fomos chamados para sermos a habitação do Santo Espírito de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por tamanha oportunidade, que a humanidade nunca poderia oferecer nada ao Senhor para que isso fosse real, mas o Senhor tornou isso possível. Agradecemos de todo o nosso coração e nos rendemos a Ti em culto. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, porque queremos testemunhar das Tuas grandezas, da Tua maravilha. Queremos testemunhar da Tua presença, que o Senhor está realmente na nossa vida. Queremos colocar nas redes sociais, queremos colocar nos comentários, queremos mandar, ó Deus, de todas as formas, nas ligações, seja como for, mas queremos mandar que o Senhor é um Deus presente e o Senhor não depende de nada disso para se apresentar como um Deus misericordioso e cheio de graça, um Deus que salva, que perdoa, um Deus que nos chama para conviver em intimidade contigo, numa nova vida santa, livre, ó Deus, do pecado, da perdição. Ó Deus, graças a Ti por esse convite maravilhoso. Nós queremos viver essa nova vida em Cristo Jesus, amando ao Senhor, nos relacionando intimamente com o Senhor, sabendo que o Senhor cuida completamente de nós. Não estamos perdidos, não estamos largados, não estamos desamparados, mas o Teu amor está sobre nós. Nós rendemos graças a Ti. E eu apresento as vidas para que Teu amor possa transbordar em cada coração, que sintam essa verdadeira presença do Senhor, seja no dia bom ou no dia mau, seja nos relacionamentos bons ou ruins, mas que realmente estejam completamente entregues ao Senhor, para viverem um relacionamento bem real com o Senhor, sem depender de nada, apenas daquilo que o Senhor mesmo fez por nós. Abençoa o Teu povo com a Tua graça e o Teu amor. Abençoa o Teu povo, Deus, dessa maneira completa e definitiva. Eu oro por essas vidas todas em nome de Jesus e os abençoo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu